O projeto de lei ordinário 96/2005, iniciativa do vereador Thiago Taleb Pereira da Silva, Everton Soares, Antônio Marques de Almeida, Felipe Pedroso e Crécito Santos Silva, que dispõe sobre a conversão do pagamento de multas de trânsito de natureza leve por doação de sangue ou cadastro, doação de medula óssea no município de Telemaco das Providências. A proposta busca incentivar a solidariedade e ampliar o número de doadores de sangue e de potenciais doadores de medula óssea, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e para o atendimento das necessidades dos bancos de sangue e dos registros de doadores. Encaminhada a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto passa a análise quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, conforme previsto no regimento interno dessa Casa. Sobre o aspecto de constitucionalidade, observa-se que a Constituição Federal assegura aos municípios competência para analisar sobre assuntos de interesse local, bem como para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A proposta apresentada possui caráter educativo e de incentivo social, estimulada a participação da população em ações de relevante interesse público, como a doação de sangue e o cadastro para a doação de medula óssea, práticas fundamentais para salvar vidas e fortalecer o sistema de saúde. Ressalta-se que o projeto não altera das infrações de trânsito previstas na legislação federal, limitando-se a estabelecer no âmbito municipal medida alternativa de caráter social voltado às infrações de natureza leve, buscando promover a conscientização cidadã e incentivar atitudes solidárias. No que se refere à técnica legislativa, o projeto encontra-se redigido de forma clara e objetiva, atendendo de modo geral às normas de elaboração legislativa. Dessa forma, não se verificam óbices quanto à constitucionalidade, legalidade e à técnica legislativa da proposição. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no âmbito de sua competência, opina pela constitucionalidade, legalidade e a boa técnica legislativa do projeto de lei número 96/2005, manifestando-se a favorável à tramitação. Elisângela Rezende Saldivar, relator, Antônio Marques de Almeida, presidente, Everton Fernando Soares, vogal. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária 2/2006, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 90, de 19 de dezembro de 2025, que institui o projeto Banco Vermelho como instrumento de conscientização e combate ao feminicídio e à violência contra a mulher no município de Telemaco. O projeto tem caráter educativo, preventivo e simbólico, visando honrar a memória das vítimas de feminicídio, sensibilizar a sociedade quanto ao enfrentamento da violência de gênero e ampliar a divulgação dos meios de denúncia e apoio. A iniciativa encontra inspiração na Lei Federal nº 14.942, de 2024, bem como nas diretrizes da Lei Maria da Penha, reforçando as políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Observa-se que a matéria tratada no presente projeto se insere no âmbito do interesse local, conforme prevê o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, cabendo ao município legislar sobre assuntos de interesse da comunidade. A proposta possui relevante caráter social e educativo, contribuindo para a conscientização da população sobre a gravidade da violência contra a mulher, bem como para o fortalecimento da rede da proteção e incentivo da denúncia. No que tange à iniciativa legislativa, verifica-se que o projeto foi apresentado pelo Poder Executivo, não havendo visto a iniciativa, uma vez que trata da implementação de política pública e de ações relacionadas ao mobiliário urbano e campanhas educativas no âmbito do município. Quanto à legalidade e à constitucionalidade, não se identificam impedimentos jurídicos. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifesta favorável à tramitação do projeto de lei 2/2016, por entender constitucional, legal e juridicamente adequado. Elisângela Rezende Saldivar, relator, Antônio Marques de Almeida, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei ordinária da iniciativa do vereador Crécito Santos Silva, que autoriza a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nos uniformes escolares dos estudantes da rede pública municipal de ensino, mediante solicitações dos pais ou responsáveis. A matéria
A matéria está alinhada na Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, reconhecendo a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O projeto possui caráter autorizativo e facultativo, condicionando a inserção do símbolo à solicitação dos pais ou responsáveis, impondo a obrigatoriedade automática à administração pública, nem criando estrutura administrativa nova. Trata-se de medida simples, de baixo impacto financeiro e voltada à promoção da inclusão e à conscientização no ambiente escolar. Sob o aspecto jurídico formal, não se verifica afronta à Constituição Federal, à Lei Orgânica Municipal e ao ordenamento infraconstitucional. A iniciativa parlamentar encontra respaldo no interesse público local, especialmente no âmbito da educação e a inclusão social. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, salvo o melhor juízo, manifesta favoravelmente a tramitação do projeto de lei ordinário 5 de 2006, por entender que a matéria é constitucional, legal e atende ao interesse público. Elisângela Rezende Saldivar, relator, Antônio Marques da Almeida, presidente, Everton Verão Soares, vogal. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 1, 2006, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que apresenta emenda modificativa no artigo 4º do projeto de lei complementar 2 de 2016, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 2 de 14 de janeiro de 2026, que promove a readequação da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mediante alteração a acréscimo de dispositivo da Lei 1141, de 22 de outubro de 97, com vistas à modernização organizacional, à otimização da gestão pública, de cargos em comissão e ao fortalecimento das políticas públicas municipal. Passando o parágrafo único do artigo 12G da Lei nº 1141, a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. O ocupante do cargo deverá possuir formação mínima de ensino superior completo, observadas as especificidades e as áreas de atuação, conforme competências do cargo, e ser ocupante do cargo de provimento efetivo do município. O projeto de lei complementar 2 de 2006 tem por objetivo promover a readequação da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal mediante a alteração de acréscimo de dispositivo da Lei Municipal 1141, de 22 de outubro de 97, visando a modernização organizacional e otimização da gestão pública, de cargos em comissão e ao fortalecimento das políticas públicas municipais. A emenda propõe a alteração do parágrafo único do artigo 12G da Lei 1151, passando a vigorar a seguinte redação: o ocupante do cargo deverá possuir formação mínima de ensino superior completo, observada as especificações e áreas de atuação, conforme competências do cargo, e ser ocupante do cargo permanente efetivo do município. A matéria foi encaminhada a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise quanto aos aspectos constitucionais, legais, regimental e de técnica legislativa nos termos do regimento interno dessa Casa. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e a técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação do Poder Legislativo. No caso em análise, a emenda parlamentar pretende alterar requisito para provimento de cargo integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, estabelecendo de forma expressa que ocupe o cargo deverá possuir formação superior completa e ser obrigatoriamente servidor, ocupando de cargo efetivo no município. Entretanto, a matéria em questão insere-se no âmbito da organização administrativa do Poder Executivo, bem como a definição dos requisitos e condições para exercício de cargo vinculados à estrutura da administração pública municipal, matéria esta que se encontra submetida à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tal entendimento decorre diretamente do princípio da separação de poderes, consagrando no artigo 2º da Constituição Federal, bem como da sistemática constitucional aplicável aos entes federativos, segundo a qual compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem da estrutura administrativa, criação, organização e atribuições de cargos, de órgãos e cargos públicos de administração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
tem reiteradamente afirmado que proposições parlamentares que interfiram na organização administrativa do Executivo ou alterem requisitos de cargos públicos vinculados à sua estrutura configuram um vício formal da iniciativa, por invasão de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda que apresentada sob a forma de emenda parlamentar, a modificação pretendida altera aspecto essencial do cargo previsto na proposição original, ao estabelecer requisito específico quanto à forma de provimento e ao perfil do ocupante, o que representa interferência direta na modelagem administrativa proposta pelo Executivo Municipal. Dessa forma, a emenda incorre em vício da iniciativa, por afrontar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre estrutura administrativa e requisitos de carga de administração pública municipal. Ressalta-se que o processo legislativo não admite que, por meio de emenda parlamentar, seja introduzidas modificações que desfigurem ou invadam matéria da iniciativa reservada, sob pena de violação ao devido processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes. Assim, sob o ponto de vista constitucional e jurídico, a emenda 1 mostra-se formalmente inconstitucional, por proceder de vício de iniciativa. Diante do exposto, essa Comissão Constituição, Justiça e Redação, no exercício de sua competência regimental, manifesta pela inconstitucionalidade da emenda número 01 de 2026, de autoria do vereador Hamilton Aparecido Machado, por vício formal da iniciativa, uma vez que a proposição interfere em matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização administrativa e à definição de requisitos para provimento de cargos da administração pública municipal. Elisângela Rezende Saldivar, relator. Antônio Marques de Almeida, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 2 de 2006, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que apresenta emenda aditiva no artigo 6º do projeto de lei complementar 2 de 2006, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem 2 de 14 de janeiro de 2006, que promove a readequação da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mediante autorização e acréscimo dos dispositivos da Lei 1151, de 22 de outubro de 2007, passando o inciso 2º do artigo 51A da Lei número 1151 a vigorar com a seguinte redação. Artigo 51A, inciso 2º. Os cargos em comissão denominados chefe de programas do bem-estar animal, chefe de programa social e chefe de integração comunitária terão de livre nomeação e exoneração, exigindo-se que para todos eles formação mínima de ensino superior completo, observada as especificidades e áreas de atuação, conforme a competência de cada cargo. A emenda apresentada propõe a alteração do inciso 2º do artigo 51A da Lei 1151, passando a vigorar a seguinte redação. Os cargos em comissão denominados chefe de programas de bem-estar animal, chefe de programa social, chefe de integração comunitária, terão de livre nomeação e exoneração, exigindo-se para todos eles formação mínima de ensino superior completo, observadas as especificidades e áreas de atuação, conforme a competência de cada cargo. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e a técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação do Poder Legislativo. No caso em análise, a emenda parlamentar pretende alterar requisito para provimento de cargo integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, estabelecendo de forma expressa que os ocupantes dos cargos em questão deverão possuir formação superior completa. Entretanto, a matéria em questão insere-se no âmbito da organização administrativa do Poder Executivo, bem como na definição de requisitos e condições para o exercício de cargos vinculados à estrutura administrativa pública municipal. Matéria esta que se encontra submetida à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tal entendimento decorre diretamente do princípio da separação de poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal,
bem como da sistemática constitucional aplicável aos entes federativos, segundo a qual compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que trata da estrutura administrativa, criação de organizações, atribuições de órgãos de cargos públicos da administração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem afirmando que proposições parlamentares que interfiram na organização administrativa do Executivo ou alterem requisitos de cargos públicos vinculados à sua estrutura configuram um vício formal da iniciativa, por invasão de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda que apresentado sob forma de emenda parlamentar, a modificação pretendida altera aspecto essencial do cargo previsto na proposição original, ao estabelecer requisito específico quanto à forma do provimento e ao perfil do ocupante, o que apresenta interferência direta na modelagem administrativa proposta pelo Executivo Municipal. Dessa forma, a emenda incorre em vício da iniciativa, por afrontar a reservar a iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre estrutura administrativa e requisitos do cargo de administração pública municipal. Ressalta-se que o processo legislativo não admite que, por meio de emenda parlamentar, sejam introduzidas modificações que desfigurem ou invadam a matéria da iniciativa reservada, sob pena de violação ao devido processo legislativo e ao princípio de separação dos poderes. Assim, sob o ponto de vista constitucional e jurídico, a emenda 2 de 2026 mostra-se formalmente inconstitucional, por parecer de iniciativa. Diante do exposto, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de sua competência regimental, manifesta-se pela inconstitucionalidade da emenda número 2 de 2026, de autoria do vereador Hamilton Aparecido Machado, por vício formal de iniciativa, uma vez que a proposição interfere em matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização administrativa e definição dos requisitos para provimento de cargos de administração pública. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Antônio Marcos da Almeida, presidente. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 3, 2026, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que apresenta emenda aditiva no artigo 6º do projeto de lei complementar 2 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem 2 de 14 de janeiro de 2026, que promove a readequação da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mediante alteração e acréscimo de dispositivos da Lei número 1141, de 22 de outubro de 97, passando o parágrafo único do artigo 51b da Lei número 1141 a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cargo em comissão denominado chefe de seção nutricional terá de livre nomeação e exoneração, exigindo-se formação mínima de ensino superior completo, observada as áreas de atuação conforme competência de cada cargo. A emenda apresentada propõe a alteração do parágrafo único do artigo 51b da Lei 1151, passando a vigorar a seguinte redação. Cargo em comissão denominado chefe de seção nutricional será de livre nomeação e exoneração, exigindo-se a formação mínima de ensino superior completo, observada as especificações e áreas de atuação, conforme a competência de cada cargo competindo. A matéria encaminhada essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise quanto ao aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, nos termos de regimento interno dessa Casa. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e a técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação do Poder Legislativo. No caso da em análise, a emenda parlamentar pretende alterar requisito para provimento de cargo integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, estabelecendo forma expressa que o ocupante do cargo em questão deverá possuir formação superior completa. Entretanto, a matéria em questão insere-se no âmbito da organização administrativa do Poder Executivo, bem como na definição de requisitos e condições para o exercício de cargos vinculados à estrutura da administração pública municipal, matéria esta que se encontra submetida à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tal entendimento decorre diretamente do princípio de separação de poderes,
consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, bem como da sistemática constitucional aplicável aos entes federativos, segundo o qual compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem da estrutura administrativa, criação, organização e atribuições de órgãos e cargos públicos da administração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que proposições parlamentares que interfiram na organização administrativa do Executivo ou alterem requisitos de encargos públicos vinculados à sua estrutura configuram um vício formal da iniciativa, por invasão de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda que apresentado sob forma de emenda parlamentar, a modificação pretendida altera aspecto essencial do cargo, previsto na proposição original, ao estabelecer requisitos específicos quanto à forma de provimento e ao perfil do ocupante, e que representa interferência direta na modelagem administrativa proposta pelo Executivo Municipal. Dessa forma, a emenda incorre em vício de iniciativa por afrontar a reserva de iniciativa de chefe do Poder Executivo para dispor sobre estrutura administrativa de requisitos e cargos da administração pública municipal. Ressalta-se que o processo legislativo não admite que, por meio de emenda parlamentar, sejam introduzidas modificações que desfigurem ou invadam a matéria de iniciativa reservada sob pena de violação ao devido processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes. Assim, sob o ponto de vista constitucional e jurídico, a emenda 3 de 2026 mostra-se formalmente inconstitucional. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de sua competência regimental, manifesta-se pela inconstitucionalidade da emenda número 3 de 2026, de autoria do vereador Hamilton Aparecido Machado, que, por vício formal de iniciativa, uma vez que a proposição interfere em matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização administrativa e à definição de requisitos para provimento de cargos da administração pública municipal. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Antônio Marcos da Almeida, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda 4 de 2016, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que apresenta emenda aditiva do artigo 8º do projeto de lei complementar 2 de 2006, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 2 de 14 de janeiro de 2026, que promove a readequação da estrutura da administração do Poder Executivo Municipal, mediante alteração e acréscimo de dispositivo da Lei 1141, de 22 de outubro de 97, acrescentando o parágrafo único do artigo 8º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo único. Os cargos em comissão denominados oficial de gabinete, símbolo CC7, terão de livre nomeação e exoneração, exigindo-se para todos eles formação mínima de ensino superior completo, observadas as áreas de atuação conforme a competência de cada cargo. A emenda apresentada propõe alteração do parágrafo único do 8º, passando a vigorar com a seguinte redação. Os cargos em comissão denominados oficial de gabinete, símbolo CC7, terão de livre nomeação e exoneração, exigindo-se para todos eles formação mínima de ensino superior completo, observadas as especialidades e a área de atuação, conforme a competência de cada cargo. A matéria foi encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental e de técnico legislativo, nos termos do regimento interno dessa Casa. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação do Poder Legislativo. No caso em análise, a emenda parlamentar pretende alterar requisito para provimento de cargo integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, estabelecendo Entretanto, a matéria em questão insere-se no âmbito da organização administrativa do Poder Executivo, bem como na definição de requisitos e condições para exercício de cargos vinculados à estrutura da administração pública municipal. Matéria esta que se encontra submetida à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tal entendimento decorre diretamente do princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal,
bem como da sistemática constitucional aplicável aos entes federativos, segundo a qual compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem da estrutura administrativa, criação, organização e atribuições de cargos públicos da administração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que proposições parlamentares que interferiam na organização administrativa do Executivo ou alterem requisitos de cargos vinculados à sua estrutura configuram um vício formal da iniciativa, por invasão de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda que apresentado sob forma de emenda parlamentar, a modificação pretendida altera aspecto essencial do cargo previsto na proposição original, ao estabelecer requisito específico quanto à forma de provimento e ao perfil do ocupante, o que representa interferência direta na modelagem administrativa proposta pelo Executivo Municipal. Dessa forma, a emenda incorre em vício de iniciativa por afrontar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre estrutura administrativa e requisitos de cargos da administração pública municipal. Ressalta-se que o projeto legislativo não admite que, por meio da emenda parlamentar, sejam introduzidas modificações que desfigurem ou invadam matéria de iniciativa reservada, sob pena de violação ao devido processo legislativo e ao princípio da separação de poderes. Diante do exposto, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de sua competência regimental, manifesta-se pela inconstitucionalidade na emenda número 4 de 2006, de autoria do vereador Hamilton Aparecido Machado, por vício formal da iniciativa. Uma vez que a proposição interfere em matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização administrativa e à definição de requisitos para provimento de cargos da administração pública municipal. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Antônio Marcos de Almeida, presidente. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 5 da iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 7 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que aumenta o vencimento do quadro do magistério em conformidade ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público de Educação, passando o artigo 3º a vigorar de forma descrita a seguir. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizar a complementar os vencimentos dos servidores que, após o reajuste geral anual da remuneração, perceberem valores abaixo do salário mínimo nacional. A emenda apresentada não apresenta vista de iniciativa, tendo em vista tratar-se de ajuste na redação do dispositivo, visando assegurar a observância do salário mínimo nacional como piso remuneratório mínimo aos servidores. A proposta encontra-se respaldo no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do artigo 39, inciso 3º, que garante que nenhum trabalhador receba remuneração inferior ao salário mínimo. Além disso, a medida contribui para garantir segurança jurídica e a adequação à legislação vigente, observando os princípios da legalidade e da valorização do servidor público. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifesta favorável à tramitação da emenda 5 de 2026, apresentada ao projeto de lei complementar 7 de 2006, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. Antônio Marcos de Almeida, presidente. Elvio Fernando Soares, vogal. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a emenda número 6 de 2006, iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que apresenta emenda aditiva no artigo 2º do projeto de lei de complementar 3 de 2026, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 5 de 16 de janeiro de 2026, que altera e acrescenta o dispositivo da lei número 1592, 27 de abril de 2007, para a criação do cargo de supervisor administrativo da Procuradoria-Geral, redefinir atribuições do procurador adjunto a outras providências, passando o artigo 6º-B da Lei 1592 a vigorar com a seguinte redação. O artigo 6º-B, fica criado na estrutura da PGM um cargo de provimento em comissão de supervisor administrativo da Procuradoria-Geral, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, exigindo-se para todo formação mínima de ensino superior completo, observadas
áreas de atuação, conforme a competência de cada cargo. A emenda apresentada propõe a alteração no artigo 6º-B da Lei nº 1592, que passaria a vigorar com a seguinte redação. Fica criada na estrutura organizacional da PGM um cargo de provimento de comissão de supervisor administrativo da Procuradoria-Geral, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, exigindo-se para todo formação mínima de ensino superior completo, observadas as especificidades e a área de atuação conforme a competência de cada cargo, sendo enquadrado no símbolo. Compete a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e a técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação do Poder Legislativo. No caso em análise, a emenda parlamentar pretende alterar requisito para provimento de cargo integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, estabelecendo de forma expressa que o ocupante do cargo em questão deverá possuir formação superior completa. O entendimento decorre diretamente do princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, bem como da sistemática constitucional aplicável aos entes federativos, segundo a qual compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem de estrutura administrativa, criação, organização e atribuições de órgãos de cargos públicos da administração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que proposições parlamentares que interfiram na organização administrativa do Executivo ou alterem requisitos de cargos públicos vinculados à sua estrutura configuram um vício formal da iniciativa, por invasão de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda que apresentado sob a forma de emenda parlamentar, a modificação pretendida altera aspecto essencial do cargo previsto na proposição original, ao estabelecer requisitos específicos quanto à forma de provimento e ao perfil do ocupante, o que apresenta interferência direta na modelagem administrativa proposta pelo Executivo Municipal. Dessa forma, a emenda incorre em vício de iniciativa por afrontar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre estrutura administrativa e requisitos de cargos da administração pública municipal. Ressalta-se que o projeto legislativo não admite que, por meio da emenda parlamentar, sejam introduzidas modificações que desfigurem ou invadam matéria de iniciativa reservada, sob pena de violação ao devido processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes. Assim, sob o ponto de vista constitucional e jurídico, a emenda 6 de 2006 mostra-se formalmente inconstitucional, por parecer de vista da iniciativa. Diante do exposto dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no exercício de sua competência regimental, manifesta pela inconstitucionalidade da emenda número 6 de 2006, de autoria do vereador Hamilton Aparecido Machado, por vício formal da iniciativa, uma vez que a proposição interfere em matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, relacionada à organização administrativa e à definição de requisitos para provimento de cargos à administração pública municipal. Lisângela Rezende Saldivar, relatora. Antônio Marques Almeida, presidente. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia parecer ao projeto de lei ordinário número 2 de 2006, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem 90 de 19 de dezembro de 2005, que institui o projeto Banco Vermelho como instrumento de conscientização e combate ao feminicídio e à violência contra a mulher no município de Telecom Borba. A Constituição Federal, em seu artigo 226, inciso 8º, estabelece que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos seus integrantes, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações, no mesmo sentido a proteção e a dignidade da pessoa humana, artigo 1, 3º, e a promoção do bem de todos terem preconceitos ou quaisquer forma de discriminações. Constitui fundamentos e objetivos da República no plano infraconstitucional. Destaca-se a Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340 de 2006, que estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
incentivando ações integradas entre entes federativos e a promoção de campanhas educativas e preventivas. O projeto Banco Vermelho, já adotado em diversos municípios brasileiros como instrumento simbólico e pedagógico de conscientização, cumpre relevante função educativa ao ocupar o espaço público com mensagens de reflexão e informação. Trata-se de política de baixo custo e alto impacto social, que reforça campanhas permanentes de prevenção e dá visibilidade ao tema da forma. Sob a ótica educacional e cultural, a proposta contribui para a formação cidadã, estimulando a cultura do respeito, da igualdade e da não violência no âmbito do bem-estar social, fortalecer a rede de proteção à mulher e ampliar o acesso à informação sobre canais de denúncia. A matéria em análise de relevante interesse público e social, por tratar da promoção de políticas públicas voltadas à proteção da mulher e ao enfrentamento da violência de gênero, tema de alta sensibilidade social e constitucional. Diante do exposto, essa Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, conforme as atribuições definidas no regimento interno dessa Casa, manifesta favoravelmente a aprovação da proposta de lei ordinária, por entender que a iniciativa está em consonância com os princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e promoção do bem comum. Atende a interesse público local, contribui para o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e possui caráter educativo, preventivo e de relevante alcance social. Cresce dos Santos Silva, relator. Rosângela Aparecida Assis, presidente. Ezequiel Negócio Betim, membro. Indicações 240, 245, iniciativa do vereador Anderson Antunes. O conserto da trava de futebol da quadra de esportes do bairro Marinha, o serviço de limpeza e retirada de entulhos localizado na rua Pará, em frente ao número 7, no bairro Vila Osório. Serviço de desentupimento do embueiro localizado na rua Pará, em frente ao número 7, no bairro Vila Osório. Que seja instalado um contêiner de chapa de aço lixeira de grande porte na Avenida Milão, número 300, bairro Casa Bela, em frente à pizzaria Monte Sinai. Instalação das tampas do bueiro localizado no Distrito Social, em frente às empresas Canco e Quemira. Serviço de roçada, limpeza e poda de árvores em toda a extensão da rua Camboja, no bairro Vila Esperança, via que dá acesso direto à rodovia. Indicações 246 e 249, iniciativa do vereador Antônio Marques de Almeida. Considerando a tramitação e aprovação na Câmara Federal do projeto de lei que permite que aos entes federativos pagarem direitos remuneratórios relacionados ao tempo de serviço congelados durante a pandemia de Covid-19, iniciem-se estudos para pagamento e restituição dos direitos paralisados, contagem de tempo para licença prêmio, progressão, etc., reiterando a indicação apresentada em 2005. Colocação de uma câmara de segurança na pracinha em frente à Igreja Católica da Marinha. Colocação do parque infantil do complexo esportivo do Parque Limeira, área 3. Limpeza do lago da Praça Pedro Cortês, bem como a recuperação da estrutura de madeira em seu entorno. Indicações 250 e 252, de iniciativa do vereador Antônio Ciderley Siqueira. Que seja trocado devido à péssima condição a que se encontra a lixeira em frente ao laboratório Oscar Pereira, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 159. Sejam analisadas as posições colocadas por cidadãos que há muito tempo pedem providências na rua Tulipa, no bairro Sucumim, visto jamais ter sido solucionados os problemas de umidade vertentes de água pela rua. Problema considerando crônico e que atrapalha inclusive as tentativas de construções de calçadas e alguns cidadãos, visto que a necessidade urgente de dreno por toda a via, representando, portanto, esses cidadãos e solicitamos soluções. Manutenção e troca do equipamento ou aparelho sem condições de uso na Academia do Ar Livre, ao lado da Academia de Saúde, espaço de convivência do Alto das Oliveiras. Indicações 253 e 257, de iniciativa do vereador Dignaldo Rodrigues. Colocação de uma tampa de bueiro na rua Olinda, em frente ao número 33, no bairro Parque Limeira, área 3. Colocação de uma tampa de bueiro e também a grelha na rua São Jerônimo, em frente ao número 450, no bairro Parque Limeira, área 3. Serviço de desentupir bueiro e também uma tampa de bueiro na rua São Jerônimo, em frente ao número 116, no bairro Parque Limeira, área 3. Colocação de uma tampa de bueiro na rua Gigante de Pedra, em frente ao número 99, no bairro Parque Limeira, área 3. Colocação de grelha e tampas de bueiros nos bueiros de toda a extensão da rua Santo Inácio.
em especial em frente ao número 58, bairro Parque Limeira, área 3. Indicações 258 e 260, iniciativa do vereador Ezequiel Negócio Betim. Recap asfalto em toda a extensão da Rua Olinda, no bairro Parque Limeira, área 3. Reforma geral e pintura em bancos, brinquedos, do parquinho infantil na academia do ar livre, da quadra de esportes, Parque Limeira, área 2. Fiz estudos para aquisição de camas hospitalares para empréstimo para pessoas acamadas. Indicações 261 a 266, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Criação de um cadastro online de voluntários municipais, destinado a pessoas interessadas a ministrar aulas e atividades com música, artesanato, atividades físicas e outras ações comunitárias. Promova a divulgação de um mapa online de medicamentos disponíveis nas UBS de cada bairro, permitindo que a população consulte previamente a disponibilidade do medicamento antes de se deslocar até uma unidade de saúde. Implantar espaços de estudo em praças públicas do município com a instalação de mesas e assentos de forma fixa, sustentáveis e duráveis, proporcionando à população um ambiente adequado para a leitura de estudo. Por meio do setor competente, dê continuidade ao programa Tudo Aqui em Ação, sendo promovido a cada mês em um bairro diferente. E por meio do setor competente, sejam construídos banheiros sanitários nas praças Pinheiro, construindo também a devida manutenção, suporte e limpeza periódica, a fim de atender adequadamente a população que frequenta o local. E por meio do setor competente, promova cursos, oficinas e palestras voltados ao empreendedorismo no município, com temas como gestão de negócios, educação financeira, marketing, vendas e incentivando o desenvolvimento de novos empreendedores e o fortalecimento dos pequenos negócios locais. Iniciativa 267, iniciativa da vereadora Rosângela Aparecida de Assis. Seja realizado estudo de viabilidade para a implantação de redutor de velocidade, lombada ou outro dispositivo adequado, bem como a instalação de sinalização horizontal e vertical na rua Charqueada, número 504, no bairro Parque Limeira, área 7. Indicações 268 a 273, da iniciativa dos vereadores Everton Fernando Soares e Thiago Taleu Pereira da Silva. Que através do setor competente seja realizado um estudo de viabilização da instalação de bebedouros no autódromo municipal de Telemaco-Borba ou presentes durante os eventos. Que seja estudada a viabilidade de inclusão dos servidores públicos municipais aposentados no recebimento da cesta de Natal, concedida anualmente aos servidores ativos da administração pública municipal. Que através do setor competente seja realizado o término das pinturas nas ruas Bairro Casabela, que por meio do setor competente sejam realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva em todos os aparelhos de ar-condicionado da unidade de pronto atendimento, UPA. Que por meio do setor competente sejam realizados serviços de manutenção no telhado da unidade de pronto atendimento, UPA, tendo em vista a existência de goteiras em diversos pontos da edificação. Que por meio do setor competente, para que seja efetuada a substituição das cadeiras danificadas na unidade de pronto atendimento UPA. Requerimentos 29 e 30, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Requerimento 31, da iniciativa do vereador Antônio Marques Almeida. Requerimento 32, da iniciativa de todos os vereadores. Requerimento 33, 34 e 35, da iniciativa dos vereadores Everton Fernando Soares e Thiago Taleve. Requerimento 36, da iniciativa do vereador Anderson Antunes. Requerimento 37 e 38, da iniciativa do vereador Everton Fernando Soares e Thiago Taleve Pereira da Silva. Requerimento 39 e 40, da iniciativa da vereadora Elisângela Rezende Saldivar. Requerimento 41, da iniciativa do vereador Antônio Silveira Siqueira. Requerimento 42, 43, 44 e 45, da iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado. Requerimentos número 46, da iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, Thiago Taleve, Hamilton Aparecido Machado, Carlos Santos Silva e Paulo César da Oliveira. É sócio, presidente. Informo os senhores vereadores que o projeto de lei complementar 008/2026 e os projetos de lei ordinária número 007 e 008/2026 serão encaminhados para as comissões permanentes para emissão de parecer. A emenda 0007/2026 será encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. O projeto de lei ordinária número 096/2025 e o projeto de lei ordinária número 002/2026 aguardarão o despacho de inclusão na ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei ordinária número 005/2026 aguardará o parecer da Comissão de Educação, Cultura
Bem-Estar Social e Ecologia. As emendas 01, 02, 03, 04 e 06, 2026, referente aos projetos de lei complementar número 002 e 003, 2026, serão arquivadas conforme o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A emenda número 05, 2026, referente ao projeto de lei complementar 07, 2026, serão encaminhadas para a ordem do dia para discussão e votação em turno único. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito da segunda secretária a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. Votação dos requerimentos. Número 1. Requerimento número 029/2026, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que requer da senhora prefeita, no prazo que a lei estabelece, as seguintes informações sobre a execução de rampas de acessibilidade e instalação de piso tátil no entorno da Praça dos Pinheiros e na Avenida Presidente Kennedy. Número 1. Existe projeto ou planejamento para a construção ou adaptação de rampas de acessibilidade nesses locais? Em caso positivo, solicita-se o envio de cópia integral do projeto, incluindo planta, cronograma e orçamento em caso negativo, quais os motivos para a ausência de planejamento? Número 2. Quantas rampas de acessibilidade estão previstas para serem implantadas ou adaptadas nesses locais? Quais os locais exatos que receberão essas estruturas? Há um prazo estimado para início e término das obras? Número 3. O município conta com levantamento técnico sobre os pontos de maior necessidade de acessibilidade? Número 4. Em caso positivo, enviar relatório técnico ou diagnóstico utilizado para definir as prioridades. Número 5. Em caso negativo, por que esse levantamento ainda não foi feito? Número 6. Qual o valor estimado ou já empenhado para a execução dessas rampas? Número 7. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a manutenção e fiscalização dessas rampas após a execução? Pergunto aos senhores vereadores se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 77 do Regimento Interno, a duração do expediente é de 1 hora, encerrando-se às 16h30. A matéria não lida desse expediente serão encaminhadas para o expediente da próxima sessão. Com a palavra, vereador. Bom, conforme o artigo 127 do inciso 1º, venho requerer a prorrogação da sessão para a leitura total dos requerimentos em pauta. Senhor presidente, hoje é a 5ª sessão consecutiva e é paralisado a leitura dos requerimentos da minha autoria, conforme o artigo 77 do Regimento Interno. E para que não venha caracterizar abuso de poder regimental nessa Casa de Lei, solicita prorrogação para que seja lido os requerimentos. Peço que registre em ata o meu pedido e também a deliberação do plenário. Vamos estudar isso aí, vereador. Segundo, tem que ser o do senhor, né? O que mais está fazendo requerimento, então geralmente acontece com o do senhor.
Vereador, eu indefiro o seu pedido porque não cabe no nosso regulamento. Solicito a chamada dos vereadores inscritos no uso da palavra livre. Não é inscrito. Em seguida, solicito a leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar número 6, 2026, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 3 de 2 de fevereiro de 2026, que altera dispositivos e anexos da Lei Complementar número 73 de 2019, dispondo sobre reestruturação administrativa, criação de funções especializadas e recomposição da tabela de vencimentos da Guarda Municipal de Telêmaco Borba, visando a adequação operacional e a valorização profissional da categoria. Está em discussão o projeto de lei complementar 006/2026. Informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar. Fala, Marquinhos. Com a palavra, desculpa, Marquinhos. Gente, esse projeto é um projeto de extrema importância para nós, como cidadãos de Telêmaco Borba, como munícipes, como nós, como Câmara, mas também é extremamente importante na questão da própria carreira dos nossos servidores. Nós sabemos que hoje temos a satisfação de ter aqui vários desses servidores que serão atingidos de maneira direta através de um projeto como esse, e eu entendo que todo projeto que vier e a gente conseguir melhorar as questões do servidor, nós temos que melhorar. Claro que de uma hora para outra a gente não vai conseguir atingir todas as categorias, não vai conseguir atingir todos os nossos servidores, mas quando tiver a viabilidade, quando tivermos a oportunidade de poder melhorar, de poder aumentar, como no caso, o efetivo da guarda, de podermos dar algo a mais, que nós possamos fazê-lo. E a extrema importância também com relação às funções especializadas da guarda, né? Tem pessoas que às vezes podem questionar, mas estão criando as funções especializadas e há tão pouco tempo foi criado a guarda. Nós estamos na primeira turma da guarda, segunda turma da guarda municipal, logo teremos outro concurso também, mas eles fizeram o concurso para serem guardas municipais, guarda civil municipal. E até tem a questão da PEC lá, que já também pode mudar até a questão da nomenclatura, quem sabe. Mas a importância que se tem, porque eles estão abarcando outros serviços, outras atribuições que não estariam diretamente atreladas somente ao cargo de guarda municipal, mas estão atrelados a situações que foram sendo criadas, a cobranças nossas mesmo aqui, muita coisa nós colocamos aqui, como a questão da Patrulha Maria da Penha, eu muitas vezes coloquei a questão aqui, então já estão trabalhando com a questão da Guarda Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, já estão trabalhando com a questão também aí das escolas, então um trabalho muito bonito, muito bom, e sempre eu digo nas minhas falas aqui na Câmara, nós precisamos pensar em segurança pública, não só na questão depois que já acontece algo de errado, depois que tem que sair correndo atrás de alguém para prender, para fazer o que se faz, né? A segurança, ela é uma segurança preventiva, e a Guarda Municipal tem feito uma segurança preventiva de extrema importância na nossa cidade, tem sido um exemplo. Eu só ouço elogios da Guarda, aquele que não elogia a Guarda Municipal, a gente fica até meio pensativo, porque quem sabe alguma coisa tem aí. Então, para aqueles que são do bem, aqueles que buscam realmente uma cidade segura, todos têm valorizado, e esse é o momento também de nós valorizarmos a Guarda Municipal de Telêmaco Borba. Com a palavra, vereador Cresces. Em relação ao reajuste de salário e plano de carreira aos agentes da GM, da nossa Guarda Municipal, eu quero fazer um adendo. Eu já havia me pronunciado algumas vezes em relação à situação da GM, e dizendo que não adianta termos a Guarda e os integrantes não terem dignidade e valorização. Vivo debatendo por aí a questão do salário dos agentes. O que está acontecendo é que outros municípios que estão abrindo concursos estão valorizando mais e levando os nossos soldados. Alguns meses atrás, tive uma conversa com a prefeita em relação a isso, e ainda fiz uma brincadeira que teria que ser 6, 7 mil reais o salário, né? E ela sorriu dizendo, que bom, né? Se fosse, mas
deixei bem claro que quando eu for prefeito, vai ser 7 mil. Eu ainda brinquei com ela, claro, num tom de amizade, de brincadeira, que hoje eu apoio essa reforma. E o meu voto é sim nesse protesto. Porém, eu já avisei que será preciso também, senhor presidente, estarmos sempre atentos, aperfeiçoando e sempre revisando o plano de carreira desses agentes, pois são eles o para-choque de proteção do nosso mais forte, do nosso melhor bem precioso, que são as nossas famílias. Então, o meu voto é sim, mas também que tenhamos os olhos abertos para acompanhar isso para frente, não ficar por aqui, porque, como eu disse, eles precisam de dignidade, e é isso que eu torço, para que a gente possa ter a melhor guarda municipal, né, a nossa futura aí, polícia municipal, com certeza a melhor do Brasil. Só isso, obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Elis. Só corroborando a fala dos vereadores que me antecederam aqui, também fico muito contente de ter recebido do Executivo esse projeto de lei, vendo reconhecimento para esses guardas, para esses homens e mulheres que trabalham todo dia em defesa da nossa população. E eu lembro lá atrás, quando nós discutíamos aqui, e havia muita cobrança por parte de muitos vereadores, onde nós tínhamos a promessa da tão sonhada Guarda Municipal, e quando nós vimos que realmente se tornou uma realidade, é motivo de muito orgulho. Então, que vocês possam sentir-se valorizados, que vocês possam sentir-se acolhidos, e é como bem disse o vereador, bom seria se a gente conseguisse contemplar todas as categorias profissionais. Eu, enquanto servidora pública, a gente vê situações de valorização do próprio servidor, e isso é muito triste. Mas quando nós vemos aqui dentro dessa casa projeto de lei que venha e que enalteça o nosso servidor, esses servidores que estão todos os dias nas ruas, lutando pela população, cuidando da população, trazendo segurança, é muito importante. E, como bem disse o vereador também, em relação às especializadas, fico muito feliz aqui, nós teremos a Maria da Penha, também em tramitação da Patrulha Animal, logo mais a Guarda Municipal Mirim. Então, essa criação desses cargos aqui, que fique bem claro que não tem nada de político para o meio, isso aqui é uma necessidade que existe dentro da estrutura organizacional do nosso executivo, e o meu voto é sim, e parabenizo todos vocês, e obrigada por vocês estarem presentes, prestigiando a nossa reunião aqui nessa tarde de segunda-feira. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Felipe. E sim, em votar esse projeto aqui hoje. Há bastante tempo venho conversando com alguns guardas. Já era, na verdade, para a gente ter analisado esse projeto, só que alguns pares dessa casa acharam por bem esperar um pouquinho, discutir durante o andamento das reuniões, e esse sonho dos guardas se concretiza hoje. Nós sabemos o quanto que eles estão na rua todos os dias, o pessoal trabalha também pelo dinheiro, com certeza, mas também muito pelo amor. O pessoal gosta do que faz, o pessoal gosta de trazer segurança para o nosso município. Eu atuo diretamente na área criminal, então estou diretamente com eles, vendo o trabalho do pessoal. Estão de parabéns. Parabenizar aqui também o Thiago, que é hoje o comandante da guarda, o Vela, que correndo há bastante tempo atrás para chegar nesse momento aqui hoje. Então a guarda está com uma equipe de parabéns. E eles foram treinados pela Guarda Municipal, uma das melhores do país, que é a Guarda Municipal ali de Curitiba, ou São José dos Pinhais, se não me engano. Então, nós temos que valorizar o Guarda Municipal. Por quê, senhor presidente? Hoje, a Guarda Municipal popularizou em todos os municípios do país. E nada impede que os nossos guardas, totalmente treinados, já vivenciados do dia a dia, conhecendo os becos e todo lugar de Dinâmico Borba, possa, porventura, fazer um outro concurso em outro município. Então, todo esse trâmite que nós tivemos de treinamento, de conhecimento da cidade, de conhecimento das autoridades, de conhecimento da própria população, venha a gente perder esse guarda especializado e treinado. Então, nós aqui, quando dissemos, contem com a Câmara Municipal, a gente dizia também nesse momento aqui, chegando o momento da Câmara Municipal dar o aval para beneficiar e para reconhecer todo esse trabalho da Guarda Municipal, e nesse momento
acredito que de forma unânime, né, não tenho procuração para falar o nome dos pares, mas acredito que de forma unânime tenha todo o apoio da Câmara Municipal. Então, meus parabéns à Guarda Municipal e contem conosco sempre que precisarem. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rô. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar ao nosso comandante Tiago Almeida e a todos os guardas municipais que estão fazendo hoje aqui a sua pronúncia, né, em si mesmo estando aqui. Eu, como funcionária pública já há 28 anos, né, e sempre trabalhando em área de risco, área de risco que eu digo, rapaziada, é o seguinte: às vezes estamos lá trabalhando na UPA, no setor, chega bandido lá dentro para nós atendermos, chega gente esfaqueada, baleada, enfim. E eu já presenciei muitas coisas dentro de uma UPA, né? E hoje já recebi várias abordagens. Olha, Rô, graças a Deus, hoje a gente trabalha mais tranquilo, porque sabemos que temos algo mais rápido, algo que nós possamos contar. Então, assim, gente, eu deixo aqui de coração aberto para vocês. Tá? O meu voto vai ser sempre sim a favor de vocês. Digo que sair de casa sem saber se vai voltar, isso ainda é pouco, muito pouco. Deixa suas famílias, seus filhos, suas esposas, e enfim, quando fizeram um juramento, e eu estava lá no dia, me emocionei muito, porque vi mães chorando, e aquilo ali me comoveu muito. E eu digo para vocês, que Deus abençoe a todos vocês em todo o caminho onde vocês andarem. E outra coisa, o meu voto a favor de vocês, novamente, vou dizer, é sim. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ezequiel. Senhor presidente, quero aqui fazer uma brincadeira com o senhor. Seguinte, esse projeto da Guarda Municipal, né, eu tive a felicidade, né, de receber, né, das mãos do Dr. Márcio, aí onde os senhores estão nessa bancada, e a prefeita Rita, que era a vice do Dr. Márcio. Então, nesse ano, a gente recebeu o projeto aqui da Guarda Municipal. Né? E também, claro, não podemos esquecer de alguns vereadores nossos, né, que não foram reeleitos e que também participaram desses trabalhos. Quanto à Guarda Municipal, eu acredito que está sendo um trabalho muito bom deles mesmo. Até agora a gente não recebeu nada aí negativo por parte da nossa Guarda Municipal. Que, na minha maneira de entender, estão fazendo um trabalho espetacular. Espero que isso continue, né? E que está aí trazendo mais segurança para a nossa população. Eu acredito que o pessoal que gosta de andar aí fora da lei, eles vão ter dificuldades daqui para frente, né? Porque a nossa cidade está sendo monitorado quase que todas as ruas. E sim, uma coisa também interessante de que esse trabalho continue, né? Não só no centro, nos bairros mais próximos aqui, mas também os demais bairros mais retirados aqui do centro. E, com certeza, a Guarda Municipal sempre vão ter não só o meu apoio, mas eu acredito que de todos os vereadores, que é uma coisa necessária e que, logicamente, já inibe aí o nossos pessoal aí que gosta aí, de repente, de andar fora da lei. Seria isso, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Miltinho. Quero aqui começar deixando meus agradecimentos e também meu reconhecimento aos servidores aí da Guarda Municipal. Eles fazem um trabalho muito importante na segurança aqui na nossa cidade, então todos os dias nas ruas, trazendo a segurança para a nossa população. Enquanto falamos em valorização, também precisamos falar sobre a qualificação. Eu acredito que todos os cargos dentro do município deveriam buscar cada dia mais preparo e formação. Ter pessoas qualificadas em tudo, estudo e preparo, ajuda a melhorar o serviço público
e traz qualidade para atendimento à nossa população. Em vista, senhor presidente, que tivemos aqui já um projeto, inclusive aí arquivado, em relação, quando nós falamos ao servidor público, eles têm que ter qualificação, inclusive nesse projeto, que exige que, mesmo tendo FG, eles terão que ter qualificação para assumir esse cargo. Infelizmente, nós vemos aí a diferença quando nós falamos em cargos, quando é em comissão e quando é cargos relacionados aos nossos servidores efetivos. Precisam ter qualificação. Então, fica aí essa fala minha. Parabenizo aqui os guardas municipais que terão aí valorização e falo para vocês, se vocês quiserem almejar melhor progressão dentro dos seus trabalhos, vocês terão que estudar, porque se vocês não tiverem, ou a não ser que vocês deixem seja comissionado. Então fica essa fala. Quero agradecer a todos por estar aqui presente. Pode ter certeza que projeto dessa natureza sempre serei a favor daquilo que seja correto. Com a palavra, vereador Thiago. Complementar o que os nobres colegas já aqui relataram, né? Parabéns à Guarda Municipal pelo trabalho desenvolvido, que faz tanta diferença para a nossa comunidade e também por esse reconhecimento, né? A gente sabe o quão importante é o serviço da Guarda para o nosso município e o quão seguro nossa cidade está com a Guarda Municipal todos os dias na rua. Então, Deus abençoe cada um dos nossos servidores da Guarda. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Tive a alegria, em 2016, de ser o coordenador do plano de governo do Dr. Márcio, e naquela ocasião a gente colocou ali naquele plano de governo a implantação da Guarda Municipal. Fiquei feliz naquela época e hoje estou mais feliz ainda de poder fazer com que, dando o meu sim para esses valorosos soldados que fazem a segurança pública do nosso município. Destinei, no final do ano, 90 mil para a implantação de um módulo da Guarda, e tenho certeza que vai vir ao encontro do projeto que nós estamos votando hoje. Conte comigo sempre em relação à segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Toto. Senhor presidente, faço aqui minhas palavras do nobre vereador, em nome do comandante que está presente, Thiago, em nome do senhor, quero aqui agradecer. Quando sempre tenho precisado da Guarda, sempre estou atendimento com qualidade, com eficiência. Algumas situações que nos preocupam, foi o que o nobre vereador falou, com relação à escolaridade, sabemos da dificuldade. Então, um projeto que a gente vai discutir logo para frente, com relação a escolaridades de alguns cargos comissionados, mas parabéns à Guarda, o que nós estivermos à disposição aqui para ajudar vocês, pode ter certeza. Então, tem algumas coisas que nós somos contrários, quero deixar claro aqui, não sou contra a Guarda de forma alguma, mas alguns posicionamentos eu tenho que ter dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Então, informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Solicito a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei complementar 006/2026. Antônio Marcos de Almeida. Sim. Marcos, sim. Antônio Ciderley Siqueira. Sim. Antônio Ciderley, sim. Edgnaldo Rodrigues de Lima. Sim. Edgnaldo, sim. Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Elisângela, sim. Everton Fernando Soares. Sim. Everton, sim. Ezequiel Ligoski Betim. Sim. Ezequiel, sim. Felipe Pedroso da Silva. Sim. Felipe, sim. Hamilton Aparecido Machado. Sim. Hamilton, sim. Clécio dos Santos Silva. Sim. Clécio, sim. Paulo César de Oliveira. Sim. Paulo César, sim. Rosângela Aparecida de Assis. Sim. Rosângela, sim. Thiago Taleb Pereira da Silva. Sim. Anderson Antunes. Sim. Com 13 votos favoráveis, declaram aprovado. Discussão e votação em turno único. Emenda número 5/2026,
iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 7, 2026, de autoria do Poder Executivo, que aumenta o vencimento do quadro geral do magistério em conformidade ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação, passando o artigo 3º a vigorar da forma descrita a seguir. Artigo 3º fica o Poder Executivo autorizado a complementar os vencimentos dos servidores que, após o reajuste geral anual da remuneração, perceberem que os valores abaixo do salário mínimo nacional. Discussão e votação em turno único. Está em discussão a emenda 005/2026. Pergunto aos senhores vereadores se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 7 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 11 de 20 de fevereiro de 2026, que aumenta o vencimento do quadro geral do magistério em conformidade ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação. Informo que o processo de votação do projeto de lei complementar 007/2026 será nominal. No momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim e se for favorável e não se for contrário à matéria. Solicito a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei complementar 007/2026. Antônio Marcos de Almeida. Antônio Marcos, sim. Antônio Ciderley Siqueira. Sim. Antônio Ciderley, sim. Edgnaldo Rodrigues de Lima. Sim. Edgnaldo, sim. Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Elisângela, sim. Everton Fernando Soares. Everton, sim. Ezequiel Legoski Betim. Sim. Ezequiel, sim. Hamilton Aparecido Machado. Sim. Hamilton, sim. Crécio dos Santos Silva. Sim. Crécio, sim. Paulo César de Oliveira. Sim. Paulo César, sim. Rosângela Aparecida de Assis. Sim. Rosângela, sim. Tiago Taleve Pereira da Silva. Sim. Tiago, sim. Anderson Antunes. Sim. Com 13 votos favoráveis, declaro aprovado. Solicito o primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso. Com a palavra, vereador Marquinhos. Com fulcro no artigo 133 do nosso regimento e levando em consideração o interesse público envolvido nas matérias de hoje, nós queremos que o senhor remeta a essa casa, aos vereadores, nosso requerimento para que nós pudéssemos realizar uma sessão extraordinária em segundo turno ainda hoje, para que pudéssemos votar os dois projetos, o projeto de lei complementar número 06 e também o projeto de lei complementar número 07 de 2026. Pergunto aos senhores vereadores se existe intenção de discutir o pedido. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Então, logo após, teremos a extraordinária. Solicito o primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para o uso da explicação pessoal. Vereadores inscritos. Japão, Rosângela, Crécios, Elis, Antônio Marcos, Ezequiel, Braçudinho, Toto e Miltinho. Vereador Japão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Hoje quero aqui falar do esporte, mas principalmente da união e esperança para o nosso município. No último final de semana, tivemos um momento muito especial para Telêmaco Borba, a estreia da ATBF no Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bronze. Um momento aguardado por muitos desportistas e por todos aqueles que sempre sonharam com o retorno do futsal masculino, representando nossa cidade em uma competição oficial do Estado. Esse retorno não aconteceu por acaso, ele é fruto de muito trabalho e de união de muitas pessoas, uma união verdadeira entre entidades
que promovem o esporte, gestores esportivos comprometidos, atletas, apoiadores, além do apoio do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Quando a comunidade se une em torno de um objetivo, os resultados aparecem. E a estreia mostrou exatamente isso: um ginásio vibrando, torcedores apoiando e a cidade novamente representada dentro de quadra. O esporte transforma vidas, cria oportunidades para os jovens e fortalece o sentimento de pertencimento da nossa comunidade. Por isso, precisamos valorizar iniciativas como essa, que devolvam à nossa cidade o orgulho de ver Telêmaco Borba no cenário do futsal paranaense. E já faço um convite à população. No próximo sábado, teremos mais um grande desafio. Às 19h30, a nossa equipe volta à quadra para enfrentar Ivaiporã, tendo certeza de que novamente teremos a força da nossa cidade empurrando o time. Que possamos continuar apoiando o esporte, incentivando nossos atletas e fortalecendo projetos que representam a nossa cidade. Senhor presidente, aqui foi um resumo que eu fiz, mas eu quero dizer que esse sonho começou como? Começou lá atrás com o Naio, com o Anderson e com o Fabrício. O que aconteceu? Como a TBF não pode receber, foi colocada a TBF na associação, como ele explicou para nós aqui, a associação do Anderson, para poder ter entrado na chave ouro. Então, o que eu quero dizer, e mais, agradecer também a todos os vereadores, aqueles que puderam ajudar com a emenda impositiva. Isso aí muito contribuiu para que hoje acontecesse isso, porque o senhor sabe como que está hoje a crise, não é todo mundo que quer patrocinar de futebol isso aqui, mas peço que aquele, nem que seja com 10, com 5 mil, 2 mil, mas que compareça lá no ginásio de esporte, compre o ingresso, é R$10 o ingresso, né? O patrocinador, quanto mais tiver, melhor, para que esse sonho não acabe só no papel, que continue sendo com vitória. Muito obrigado a todos. Rosângela. Bom, gostaria de deixar aqui, presidente, parabenizar, né, ali a Secretaria de Cultura, em nome do secretário Elison, e a todos os servidores. Tivemos aí o Festival Gomarábica, né, vários artistas ali se apresentando, teve rock, sertanejo, samba, então todos puderam aproveitar. Gostaria de deixar aqui, né, meus parabéns a todos os envolvidos, porque eu sei que promover um festival, né, dessa quantidade, foram bastante os artistas ali, enfim. Então, parabenizar o Elison, né, em nome do nosso, que é o secretário agora, dizer que é de grande valia isso para a nossa sociedade aqui de Telêmaco Borba. Então, Elison, parabéns a todos os envolvidos e os que ganharam também, né, foi muito válido, foi muito legal, e eu creio que no ano que vem teremos mais artistas aí, né, quem sabe vários outros tentando aí. Mas gostaria também de falar algo muito importante que aconteceu no sábado, foi ali na Praça Luba Clabim, o evento Mulheres em Movimento, né? Foi uma tarde muito preciosa para as mulheres, já que estamos no mês da mulher, né? Tivemos ali um evento que foi dedicado ao autocuidado, saúde e autonomia. Tivemos bastante mulheres ali, foi um show de ver. Tá? Gostaria de deixar aqui também meus parabéns a todas as mulheres, tanto que compareceram ali e as que promoveram esse evento. Não posso deixar novamente de dizer aqui, tivemos um evento na sexta-feira que foi comemorado o aniversário do projeto das Mães Guardiãs. Até vejo ali uma guarda municipal muito atenta a todos o que está acontecendo, a violência doméstica, tanto quanto bastante mulheres que são atendidas, né? Quero dizer aqui o meu apoio e estarei com vocês, tá? Então, parabéns aí à Guarda Patrimonial, à Guarda Municipal, à Guarda Patrimonial e a todos os servidores da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Em nome aqui do nosso secretário Vela, dizer
e estão trabalhando bonito de ver, tá bom? Deixo aqui o meu agradecimento a todos. Desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe. Vereador Cresce. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa, a todos os vereadores, a vereadora, amigos, irmãos que nos acompanham nesta reunião, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, a gente tem andado por aí e eu vejo pessoas julgando esse ou aquele vereador diante de algum voto ou conforme alguma situação que acontece aqui na casa. Mas cada um aqui é livre e age conforme pensa. Cada vereador tem um perfil de luta, uma bandeira principal e suas razões que o movem, assim como eu tenho as minhas. Eu fui na Avenida Paulista porque entendo que é preciso, sim, resolver os problemas aqui da nossa cidade, os problemas de casa. Porém, ignorar os problemas que afetam a nossa casa, isso já é egoísmo e ignorância. Resolver os problemas da nossa cidade e ignorar os problemas do Brasil também é egoísmo e ignorância. Porque ignorar vem do ignorium, que é o desconhecido. Pessoas desconhecem e ignoram, ou fazem de conta que conhecem. Isso é ignorância mesmo. A maioria dos problemas da nossa casa vem dos problemas da cidade. A maioria dos problemas da cidade vem do Estado. Este Estado que nós sustentamos com impostos do nosso suor, do nosso trabalho. Cara de nojo nós deveríamos fazer para a corrupção, para o desperdício do dinheiro público e para o desprezo para o povo pagador dos seus impostos, que não recebe o básico em segurança pública, educação, em saúde. Quando eu falo que ele não recebe o básico em segurança, educação e em saúde, eu nem falo da nossa Telêmaco, porque aqui a gente está muito bem. Eu falo do Brasil. E eu viajo muito, então eu tenho visto de perto o que está acontecendo. E o que está acontecendo no Brasil, daqui a pouco pode acontecer aqui também. Diante da segurança pública não acontece, porque os senhores não deixam. Se cria. Se criar lá em outra cidade, aqui não. Estamos vendo um presidente que já realizou mais de 50 viagens, senhores, levando verdadeiras comitivas mundo afora, fazendo turismo em países comunistas e de ditadores sanguinários, hospedando em hotéis de luxo. Se eu me pergunto, eu tenho certeza que os senhores também se perguntam. O que eles trouxeram de concreto para o nosso país, para o nosso Brasil, para desenvolver nossa sociedade num todo? Quais investimentos chegaram para a infraestrutura do nosso país? Nada. Particularmente, eu não vi nada. Não vejo melhorias em nada. O Brasil parou no tempo. Aliás, só regrediu. O que eu vejo é o aumento da dívida pública. Eu vejo rombos nas empresas estatais, o aumento de custos a quem produz alimentos e produtos. Eu vejo o aumento de desemprego e a falta de mão de obra, porque os números do IBGE são camuflados. Mais de 50 milhões de brasileiros recebendo o auxílio do governo. Sabe o que acontece com eles? São proibidos de trabalhar. Recebem o auxílio, eles não podem trabalhar. Esse é o nosso governante, infelizmente. E aí, eles são considerados desempregados, porque eles não podem trabalhar, eles recebem o auxílio. Parece mentira, mas é verdade.
Eu vejo o aumento do custo de vida, e nós estamos passando isso aqui em Telêmaco. Como aumentou o custo de vida do brasileiro. Vejo um rolo compressor de imposto no lombo do trabalhador. Inclusive, aumenta o salário, aumenta o imposto. Aumenta o salário, aumenta o imposto. É imposto em cima de imposto. Eu vejo o combustível aumentando sem dó. Vejo dobrar os moradores de rua. As filas da saúde cada vez maiores. Preços dos supermercados disparados. Não é mesmo, vereador? Taxa nova de imposto novo, cobrança nova, praticamente todos os dias. O povo está sendo esmagado pela carga tributária e não vê quem não quer. Quando alguém fala para denunciar e conscientizar isso, tem gente que torce o narizinho. Aconteceu ontem comigo aí. O Brasil está assistindo escândalos atrás de escândalos. Escândalos políticos, escândalos jurídicos e financeiros. Pessoas das mais altas instituições do país. E a situação econômica do Brasil é gravíssima. O pior ainda está por vir. A bola de neve está só aumentando. Ao mesmo tempo, vemos empresas estatais acumulando prejuízos bilionários. Quando uma estatal perde bilhões, quem paga a conta somos nós, é o povo. Famílias inteiras perdendo dignidade, esperança e oportunidades. Eu repito, são mais de 50 milhões de brasileiros que dependem do Bolsa Família. E atenção, algo que eu carrego comigo há muitos anos. Ajudar quem precisa é necessário. Todos nós devemos ajudar. O mais forte nasceu para ajudar o mais fraco. Mas o que não pode acontecer é impedir essas pessoas de trabalhar e crescer. Assim que se pretende tirar o Brasil do mapa da fome, fico imaginando onde está a cabeça desse presidente. Assim só está aumentando o número de pobres proibidos de trabalhar. Por que não permitir que quem recebe o auxílio possa trabalhar e melhorar a vida, e melhorar a qualidade de vida da sua família? Você sabe por quê? Porque se o beneficiado procurar emprego, vai aparecer nos números do IBGE o desempregado. E isso vai mostrar a verdade do Brasil. Vai mostrar que o Brasil tem mais de 50 milhões de desempregados por este governo que não mostra os números reais. Isso são proibidos de procurar emprego. Isso é a mais pura verdade. O programa da Bolsa Família deveria ser uma ponte para a dignidade, não uma prisão permanente. Outra revolta do trabalhador de bem, as pessoas de bem, é quando se vê o auxílio reclusão para os presos sendo reajustados acima do salário mínimo dos trabalhadores que sustentam suas famílias com o salário mínimo. Ou seja, a gente vê preso ganhando mais do que o trabalhador. Aí tem gente contra o salário da guarda. Não dá para entender o povo. É tudo muito sujo e revoltante. O cidadão acorda cedo, trabalha, paga impostos, sustenta o país e quando descobre os roubos dos velhinhos aposentados, o governo diz que vai devolver o dinheiro. Ele vai devolver, mas quem foi preso, quem pegou o dinheiro não vai preso. Eles vão devolver o dinheiro. E sabe de quem é esse dinheiro? É nosso. É dos trabalhadores. É nós que pagamos impostos, somos nós que geramos empregos, somos nós. Vai pagar a conta, somos nós. Quem roubou, não vai devolver. E muito menos, que era o meu sonho de ver, ser preso, muito menos será preso. Esse é o Brasil que eu não quero para o meu estado, não quero para a minha cidade. Eu também não quero, muito menos para a minha família. A minha filha daqui a pouco vai crescer, e eu não quero isso. Protestar hoje virou sinônimo de condenação e prisão, apenas duríssimas, penas maiores do que os crimes de assassinato e estupro. O país virou uma zona de políticos e autoridades promíscuas, com todo o respeito às boates, pois são muito mais dignas que este cabaré chamado Brasil.
Outra questão que revolta milhões de brasileiros, e eu me incluo nesses milhões, é o direito à legítima defesa. Graças a Deus que eu tenho a minha. O cidadão de bem encontra cada vez mais dificuldades para possuir uma arma legal para proteger a sua família. Ele só quer proteger a sua casa, o seu lar, os seus filhos, os seus bens. E eu digo, armas legais. Enquanto isso, bandidos e criminosos possuem livremente armas ilegais, dominando comunidades inteiras e cada vez mais ousados. Eu trouxe aqui um dado, que Telêmaco Borba jamais, eu vejo isso muito distante de acontecer aqui. São 25% da população hoje vive sob domínio em comunidades comandadas por armas ilegais. 25% da população. Então eu volto ao início do meu discurso. Eu quero deixar claro, eu não estou aqui para agradar ninguém. E respeito quem pensa diferente de mim. Estou aqui para representar o povo que trabalha e paga a pesada máquina administrativa. Tenho certeza de uma coisa, quem tem amor pelo coletivo sabe exatamente aqui que eu estou falando e concorda comigo. Quem não carrega esses valores e só pensa em si, só pode torcer o nariz. Fiquem com Deus. Vereadora Elis. Senhor presidente, nobres pares, todos que acompanham nossa reunião, boa tarde a todos. Quero desejar uma ótima tarde e agradecer a presença dos nossos guardas aqui, a pessoa do nosso querido Tiago. Sejam sempre muito bem-vindos, é sempre muito bom tê-los aqui acompanhando nossa reunião. Eu falo que quando nós vemos a reunião com várias pessoas participando, e não só uma reunião entre nós mesmos, debates aqui, e vereador falando para vereador, isso aqui se torna muito mais interessante e muito mais legal. Que vocês venham sempre, sejam sempre muito bem-vindos. Depois das palavras do vereador, a gente fica até meio desconcertado de falar aqui. Eu falo que aqui todo mundo tem posicionamento muito legal. Parabéns pela fala, vereador. Eu acredito que cada um deve subir aqui e dar o recado conforme manda seu coração. Mas hoje eu venho aqui de forma especial, quero puxar o gancho da vereadora em relação ao Festival Gomarabe, que, em primeiro lugar, parabenizar o pessoal da Secretaria de Cultura. Tivemos ali um belíssimo espetáculo, talentos ali sendo descobertos, eu fiquei arrepiada em ver apresentações de pessoas que eu nem sabia que eram talentos natos aqui, tanto de Telêmaco quanto de outros municípios vizinhos. Parabenizar aquele pessoal que faz um trabalho incrível dentro. Vários servidores, principalmente servidor comissionado, que não ganha hora extra, mas que estava lá até meia-noite e 15. Servidor que também estava no sábado, vereadora, lá na praça, no evento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Servidores que estavam também na Secretaria de Ordem Pública, comemorando o 1º ano de Mães Guardiãs. Então, quero deixar um forte abraço e parabéns a todos que trabalham e que fazem com que o nosso município cresça, se desenvolva, que seja realmente tratado. E também não poderia deixar de falar, até achei que não ia falar aqui hoje em relação ao tempo, mas amém que deu tempo. Quero falar do projeto que entrou aqui na nossa casa. Ele entrou para leitura, aí ele foi para as comissões, aí ele teve emendas, aí eu, como relatora, tenho o menor problema em falar que nós fizemos uma reunião e nós optamos pela inconstitucionalidade do projeto. E eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui, porque eu estou aqui e na minha comissão o que a gente vê é a legalidade de projeto. Eu não vejo cunho político, eu não vejo uma comissão onde você tenha que atuar conforme nível de amizade ou para agradar ou desagradar alguém. Tudo que nós vemos ali é uma comissão onde ela vê a legalidade e a constitucionalidade dos projetos que chegam até nós. E o projeto chegou, o
projeto é o projeto de lei 002/2006, onde, no início, quando saiu nas redes, nas mídias, no jornalismo, que nós temos muitos jornalistas, vários influenciadores, várias pessoas que levam notícias para a população, e no projeto dizia assim, nas manchetes, né? Então, no projeto em si, falava o seguinte: então, sobre a criação de cargos do Executivo. Nossa Senhora! Meu Deus, como assim estão criando mais cargo? Como que estão criando cargo? Aí tá, deu uma murchada, assunto meio que esfriou, aí colocaram de volta. Não é só a criação de cargos, é a escolaridade que estão impedindo que as pessoas tenham. Aí já mudou o foco do projeto. Aí o projeto já falava, não era mais sobre criação de cargo, era sobre a escolaridade para a criação dos cargos, que as pessoas queriam ocupar os cargos deveriam. Agora eu pergunto para os senhores. É muito interessante quando nós cobramos do lado de lá da rua, quando nós cobramos do executivo, que eles têm que fazer as coisas certas. Mas eu quero deixar minha fala aqui, e já quero deixar claro também que não estou desmerecendo o servidor público dessa Casa de Leis. Mas lá atrás, quando entrou aqui nessa Casa de Leis, um projeto de lei, feito pelo ex-presidente dessa casa, que hoje defende estudo, hoje defende que a pessoa tem que ter nível superior, hoje ele defende que o estudo é acima de tudo, que a escolaridade é importante. E eu não falo que não seja importante, só que nós estamos falando em cargo de comissão. Cargo em comissão é cargo de confiança, é nomeação. Quando se fala em cargo de confiança, é alguém que eu confio para estar do meu lado. E eu não vou deixar por menos de falar aqui que os nossos assessores, senhor presidente, é o mesmo 7,5 dos cargos que estão querendo que tenha nível superior. E muitos dos nossos assessores não têm nível superior. Então, vamos fazer valer a lei aqui dentro? Vamos usar o mesmo peso e a mesma medida? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco? Porque aqui tudo pode e lá nada pode. Então, quando entrou o projeto aqui, o que aconteceu? O Ministério Público acionou essa Casa de Leis, que é a Casa do Povo, e pediu para regularizar os cargos que nós tínhamos aqui. Tinha muito FG, que é função gratificada, e o que fizeram? Fizeram um projeto revolucionário aqui dentro, e eu falo isso enquanto servidora pública, que é a minha revolta, e eu não tenho a mínima vergonha de falar aqui que eu fui a única vereadora que votei contra esse projeto de lei, e eu não votei contra servidor, eu votei contra a forma que foi colocado. E agora eu falo para você, servidor público, que muitos aqui falam que defendem vocês. Eu estou defendendo o servidor público. Porque o servidor público não pode ser desmerecido. Eu estou lutando por você, servidor, porque cargo comissionado, e pode dar risada, que eu também dou risada depois. E estou defendendo vocês, eu defendo, defende tanto, que mudou o regime aqui dentro, colocou servidores ganhando com a mesma função que nós temos do lado de lá na prefeitura, ganhando muito menos do que aqui. Então, aqui tudo pode. Aqui nós vamos beneficiar, porque aqui eu tenho servidores que vão votar em mim, porque eu sou presidente, vou fazer conchavinho. Pois eu não tenho que fazer conchavinho com ninguém. Porque eu sou servidora, e lá na frente, quando a aposentadoria entrar lá para ser pago, a aposentadoria que já foi feita estimativa aqui, de até 35, 40 mil reais, sabe quem vai pagar? Os trouxas, nós aqui, servidor público. O mesmo cargo que existe lá, ganha muito menos do que o cargo que tem aqui. E detalhe, 6 horas trabalhadas. E eu sei que vão falar de mim, que servidor vai virar cara para mim, mas eu tinha que falar isso aqui. Porque quando você vai fazer uma cobrança, você tem que não ter o rabo preso com ninguém. Agora, nós aqui, enquanto legislativo, a gente cria leis para favorecer aqui dentro internamente, e daí que é questionado do lado de lá, eu acho que não é interessante. Então, arrume a casa aqui. Então, vamos assinar aqui dentro todo mundo para fazer uma revisão do plano de cargos e carreiras que foi aprovado aqui dentro dessa Casa de Leis. Aí sim, aí beleza, aí eu vou me ajoelhar para vocês aqui dentro. Falo para o senhor, que o senhor foi presidente do sindicato, não sei como que não chegou até no sindicato essa reclamação, porque foi uma coisa vergonhosa aqui dentro dessa Casa de Leis, onde nós vemos servidores que ganham muitíssimo mais do que os nossos servidores públicos, e nós, servidores, vereadora, nós vamos ter que pagar aposentadoria lá na frente. Mas, enfim, aqui tudo pode, do lado de lá nada pode. E, além de tudo,
Se não bastasse, eles mudaram o nome. Existia aqui o FG, que era função gratificada, e daí na lei mudou, né? Porque na lei pode mudar tudo, virou gratificação por serviço pro labore. Olha que nome bonito! Nossa, achei tão lindo esse nome aqui. Gratificação por serviço pro labore. Que juntando tudo, pode ter certeza que, ó, baita no salarião. Mas parabéns aos servidores, vocês foram beneficiados. Então, quando vocês são beneficiados, a culpa não é de vocês, a culpa é da ponta, de quem estava sentado naquela cadeira e que hoje diz defender o servidor, o coitadinho, o pobre oprimido, que o comissionado não pode ser, não pode, tem que ter escolaridade. Pois eu queria chegar lá no Senado, eu queria chegar lá na Assembleia, para eu virar uma deputada, para virar uma senadora, para também fazer uma emenda na Constituição, de que agente político teria que ter estudo. Teria que ter, no mínimo, ensino fundamental. Ou o ensino médio que fosse. Porque tem umas falas que dá até vergonha, que nós truxe. Eu fico envergonhado com certas coisas. Então, que nós possamos fazer o nosso papel aqui dentro. E legal cobrar, tem mais aqui cobrar. Mas eu estou cansada de subir aqui, ou de ficar sentada ali, e só ouvir. E daí, videozinho bonitinho para lá, videozinho para cá. Só falta uma auréola na cabeça. Só falta uma auréola. E nós temos que ficar o quê aqui, ó? Tudo olhando e concordando com tudo. Então, que a gente possa começar a fazer as coisas diferentes. Vamos começar aqui pela nossa casa. Primeiro, a gente arruma a casa da gente, para depois olhar na casa do vizinho, na janela suja lá. Então, servidor público e as mídias e todo mundo que faz jornalismo aqui no nosso município, eu quero convidar vocês. Venham até aqui a Câmara, venham até aqui o meu gabinete. Não sei se os outros vereadores têm disponibilidade para recebê-los, mas eu tenho. Vocês venham até aqui e que vocês possam, junto comigo, analisar esse projeto que foi votado aqui e que, diga-se de passagem, bem pouca graduação pede, mas é que aqui tudo pode, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, vamos ver como que ficarão as condições aqui dentro, está difícil trabalhar aqui, mas está tudo certo. A última fala em relação ao plano de cargos, igual do nosso funcionário, a gente tem a progressão a cada 2 anos. E, às vezes, nem consegue progredir. Aqui é todo ano. Vai chegar uma hora, porque é feito em letras e números, vai chegar uma hora que vai faltar letra para poder caminhar ali dentro e vai ter que voltar para a letra A de novo. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde e ótima semana a todos. Marquinho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhora vereadora e todos os que nos acompanham pelas mídias, nos acompanham aqui também na casa. É um prazer para nós recebermos hoje os nossos guardas municipais. A votação desse projeto importantíssimo, como eu já falei na hora da votação, projeto importantíssimo, eu digo, não só para a carreira dos nossos guardas municipais, não só para o quadro dos guardas municipais da nossa cidade, mas para a nossa população como um todo. Como eu disse, só tenho visto elogios, a Guarda tem feito um trabalho excepcional, um trabalho exemplar, onde a gente, de fato, nos orgulha, como o vereador já falou na hora da votação, que um dia nós recebemos esse projeto aqui. Eu me lembro que no primeiro mandato eu cobrava muito, porque era uma das principais, uma das grandes propostas que foram apresentadas durante a campanha eleitoral, e o meu temor, o nosso temor, era que isso não acontecesse, e aos poucos a coisa foi acontecendo, não é de uma hora para outra, mas a coisa foi acontecendo, e nós recebemos o projeto aqui, votamos o projeto, vimos desde a implantação, desde o primeiro concurso, de alguns que vinham nos cobrar, inclusive em relação aí à questão da idade, né, que houve essa discussão, outros entraram na justiça, até a gente falava, olha, a lei está assim, mas entre na justiça, debata na justiça essa questão, e hoje, pelo que a gente sabe, vai vir um novo projeto para essa casa, aliás, vai abrir um novo concurso público, o projeto já está aqui, né? Mas vai acontecer um novo concurso público, onde não vai se ter mais essa exigência, por exemplo, da idade mínima para ingresso na Guarda. Então, quero parabenizar, em especial, pelo trabalho que a Guarda tem feito na segurança preventiva. Quando eu falava, a gente vê a questão da segurança, e muita gente vê a questão da segurança repressiva.
repressiva, a hora que acontece a coisa, a hora que já está lá acontecendo, e daí se quer, né, que se esteja lá naquele momento, e é impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a guarda parece que se multiplica aí na cidade. A gente vai num lugar, tem gente da Guarda Municipal, vai para outro lugar, encontra gente da Guarda Municipal. Então, eles se multiplicam, mas, ainda assim, é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles têm se desdobrado e a coisa, graças a Deus, tem acontecido. Então, parabéns a vocês, guardas municipais, parabéns por tudo que vocês têm lutado e tenho certeza que sempre contará com o nosso apoio e, principalmente, com o nosso voto quando vier projetos de lei que dizem respeito à nossa gloriosa Guarda Municipal de Telêmaco Borba. Também quero falar aqui sobre a Associação Telêmaco Borba Futsal, a TBF, que também um dos vereadores já falou sobre eles aqui, que estrearam com vitória na Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futebol de Salão Masculino Adulto 2026. A TBF que derrotou aí Maringá, Seleto Maringá por 2-1, e a próxima partida no dia 21/3 no Furtadão, às 20 horas, contra Ivaiporã. E é isso, de fato, faço das minhas palavras a palavra do nobre vereador, que colocou a questão do incentivo, do apoio, que a nossa população vá até lá, incentive, aplauda, apoie. É algo que mexe com a cidade. Nós vemos aí a cidade quase que vizinha nossa, né? Nosso polo aí, que é Ponta Grossa. Quando Ponta Grossa vibrou com o Operário, né? É algo que se tornou tão importante para a cidade, uma equipe lá. E hoje eles são bicampeões, né? Tricampeões, na verdade, mas bicampeões porque ganharam 2 vezes o Campeonato Paranaense de maneira simultânea. E como a população abraça o time do Operário hoje, que, quiçá, possa ser assim também com a Associação Telêmaco Borba Futsal, aqui que está, por enquanto, na chave bronze, mas com certeza vai galgar para estar futuramente na chave ouro. Então, que os nossos empresários, que o nosso público, que os nossos munícipes possam também valorizar, assim como o poder público tem valorizado, da maneira que o nobre vereador explicou aqui, através das emendas impositivas, o incentivo da lei de incentivo ao esporte e tudo que nós podemos fazer pelo esporte de Telêmaco Borba. Para terminar, senhor presidente, já deve estar dando o horário aí, mas eu não podia deixar de falar algo que, veja, é tanta preocupação, é tanto debate para lá, debate para cá, e vota projeto, e faz parecer, e faz emenda, vereador, e tem parecer das emendas, e tem recurso, tem isso, tem aquilo, que nós estamos esquecendo que nessa semana nós celebramos o aniversário de Telêmaco Borba. Estamos celebrando 62 anos de Telêmaco Borba. E o que é celebrar? Celebrar é tornar um momento célebre. Vale a pena, sim, nós olharmos para trás e ver tudo o que aconteceu na nossa cidade, desde a sua fundação, desde quando era Cidade Nova, desde quando lá em 21 de março de 64 aconteceu a emancipação da Cidade Nova, com o seu primeiro prefeito, Péricles Pacheco da Silva, que foi deputado. Eu tive a oportunidade, não sei se alguns dos senhores tiveram a curiosidade, na pedra de inauguração da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, está lá o nome do nosso deputado aqui, Péricles Pacheco da Silva, que foi o nosso primeiro prefeito também. Então, a cidade faz 62 anos, e quanta coisa boa já aconteceu, quanta coisa maravilhosa temos presenciado nos últimos tempos. Tem problemas? Tem problemas. Tem dificuldades? Tem dificuldades, mas temos muita coisa assim a comemorar. A Guarda Municipal está aqui, é algo que temos que comemorar. O CIS, Centro Integrado de Segurança, quando eu conto para as pessoas como funciona o CIS, elas ficam encantadas, senhor presidente. Pessoas de fora da nossa cidade não imaginam como que é, e quando a gente conta, ficam encantados. Quando nós contamos que recebemos o IML, há poucos dias aí, a inauguração do IML, outro projeto aqui para o terreno, para o prédio próprio do IML, as escolas que temos recebido também, que votamos aqui, tudo passa por essa casa de lei. E os 2 terrenos que passaram por aqui para que pudéssemos doar para o Estado também. Então, temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Mas também temos muita coisa que comemorar e temos muita coisa que celebrar. Por isso, eu quero dizer em nome da Câmara, porque não vai ter mais tempo de ninguém falar, mas eu quero dizer em nome, então, da Câmara, peço licença, senhor presidente, parabéns, Telêmaco Borba, parabéns, munícipe de Telêmaco Borba. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família de cada um. Não há mais tempo. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença. Temos aqui o Dr. Frederico Merce, por 5 mandatos foi vereador, está nos honrando com sua presença aqui, queria agradecer. O nosso comandante da guarda, o Thiago, e todos os
seus guardas aí. Parabéns a vocês e obrigado pelo que fazem por nós. E agradeço também a presença dos senhores vereadores e os convoco para a sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 23 de março de 2026, às 15 horas e 30 minutos, no plenário desta Casa de Leis.